professor Ricardo. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre especiação. E a gente vai usar como exemplo inicial esses coelhinhos que você está vendo aí na tela. E vamos supor que há milhares de anos atrás houvesse essa população de coelhos marrons que viviam em um ambiente marrom, bastante ensolarado, todos muito felizes. Mas de repente, não mais que de repente, por acaso, surgiu um isolamento físico no meio dessa população de coelhos marrons. Um isolamento físico que a gente costuma chamar, usar o termo técnico de barreira geográfica. Vamos supor que essa barreira geográfica fosse, por exemplo, um rio, podia ser uma cordilheira, podia ser uma depressão, enfim, qualquer barreira geográfica que separe a população original de coelhos em duas populações isoladas. Professor, as populações isoladas, elas inevitavelmente irão ficar expostas a pressões ambientais diferentes e expostas também a um processo de reprodução sexuada, com permutações, com mutações diferentes também, como a gente já viu nas nossas aulas anteriores, especialmente na aula sobre teorias evolutivas e teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Muito bem, professor, vamos supor, por exemplo, que essa população de coelhos aqui da direita estava agora numa região mais fria, que foi exposta a condições climáticas mais frias, mais severas, e por acaso as variações, os indivíduos mutantes que apresentavam uma pelagem mais esbranquiçada, tiveram maior sucesso reprodutivo e começaram a se proliferar. Se num dado futuro, por acaso, essa barreira geográfica inicial que separou essa população inicial deixasse de existir, a pergunta é: essas populações agora tão diferentes tornaram-se espécies diferentes? Não necessariamente. Se ao se unirem elas conseguirem manter um sucesso reprodutivo, conseguirem continuar gerando indivíduos férteis por várias gerações, a gente pode afirmar que não houve, em princípio, isolamento reprodutivo, que estas variações de coelho ainda são variações de indivíduos que pertencem ainda à mesma espécie. Agora, outra possibilidade é que esses coelhinhos não mais consigam reproduzir, não mais consigam gerar filhotes, e aí a gente teoricamente poderia dizer que houve isolamento reprodutivo e agora os coelhos marrons são uma espécie diferente em relação aos coelhos brancos. Bom, esse tipo de processo de formação de novas espécies com um isolamento da população inicial, com uma divisão dessa população inicial em duas, a gente chama de especiação alopátrica. Esse processo também pode ocorrer em um mesmo ambiente, sem que haja necessariamente um isolamento físico, uma barreira geográfica, e aí nós chamaríamos esse processo de especiação simpátrica, ok? Bom, vamos tentar entender em mais detalhes esse processo de formação de novas espécies, mas não mais falando em coelhos. Vamos falar um pouquinho agora sobre borboletas. Imagine, por exemplo, que você tem uma população ancestral de borboletas pretas, que eu vou chamar de população de borboletas da espécie A. Essa população, ao longo de milhares de anos, foi dividida por uma barreira geográfica que acabou separando essa população original em duas populações, que, como os coelhos, ficaram expostas a condições ambientais distintas e, ao longo dos tempos, foram surgindo modificações de um caráter, ou vários, ao longo do tempo. Ou seja, a população inicial era de borboletas pretas, elas foram separadas por uma barreira física e originaram
borboletas azuis e borboletas vermelhas, ok? Bom, esse processo de separação, de divisão de um grupo, de uma população original e a formação de grupos originários a partir dessa população, a gente chama de cladogênese, ok? Cladogênese, portanto, é o processo de formação de novas espécies a partir da, da presença de uma barreira geográfica, de uma barreira física. Agora, a questão é, professor, necessariamente a borboleta azul é de uma espécie diferente da borboleta vermelha, como a gente viu aquele exemplo anterior dos coelhos? Bom, para a gente poder afirmar se são ou não espécies distintas, se surgiu realmente uma nova espécie ou duas, a gente começa a analisar um processo que a gente chama dentro de especiação de isolamento reprodutivo. Tá? São mecanismos que impedem a troca genética entre indivíduos de espécies diferentes, permitindo que cada espécie tenha a sua história evolutiva própria. Vamos entender melhor como é que funciona esse processo. Bom, inicialmente existem os chamados mecanismos pré-zigóticos, que são aqueles mecanismos que impedem a fecundação antes da formação do zigoto. Existem também outros mecanismos que, se porventura essas borboletas conseguirem copular e conseguirem gerar um zigoto, né, a primeira célula diploide de um novo ser, a natureza lança a mão, então, de outros mecanismos de isolamento reprodutivo que a gente conhece como mecanismos pós-zigóticos, ou seja, mecanismos após a formação do zigoto, que são mecanismos que inviabilizam o embrião ou o indivíduo híbrido formado, ok? Muito bem. Vamos trabalhar primeiro os mecanismos pré-zigóticos, aqueles que antecedem a formação do zigoto. O primeiro mecanismo pré-zigótico que a gente vai trabalhar é um dos mais simples e mais óbvios de se compreender, é o chamado isolamento de habitat ou isolamento ecológico. A borboleta azul ocupa um hábitat diferente da borboleta vermelha. Professor, isso é um isolamento reprodutivo pré-zigótico. Poxa, eles estão com ambientes, vivendo em ambientes completamente diferentes. A borboleta azul não tem como chegar na África. A borboleta vermelha não tem como chegar na América do Sul. Portanto, esse isolamento de hábitat vai impedir que um zigoto seja formado entre esses dois organismos. Portanto, o isolamento de hábitat ou ecológico é o primeiro isolamento que a gente vai abordar. Outro detalhe importante: às vezes, espécies estão vivendo, às vezes, eu tenho a borboleta azul e a borboleta vermelha vivendo em um mesmo continente, por exemplo, mas o isolamento de hábitat ecológico persiste. Vamos supor, por exemplo, que essa borboleta azul esteja vivendo em um ambiente desértico, lá do norte do Saara, por exemplo. Já a borboleta vermelha continua na África, mas está vivendo em um ambiente montanhoso, ou seja, hábitats completamente diferentes. Por consequência, elas não irão conseguir se reproduzir. O isolamento, nesse caso, é um isolamento de hábitat também. Bom, além desse isolamento de hábitat, vamos supor que as borboletas vivam em um mesmo ambiente. No entanto, a época, o período reprodutivo destas borboletas é diferente. Tá? Esse isolamento a gente chama de isolamento estacional, relacionado à estação do ano. Vamos supor, por exemplo, que essa borboleta azul ela tenha o auge do seu período reprodutivo no inverno. E essa borboleta vermelha tem o auge do seu período reprodutivo no verão. Ou seja, quando a borboleta de vermelha estiver apta à reprodução, a azul não vai estar e vice-versa. Portanto, esse é mais um mecanismo pré-zigótico de isolamento reprodutivo. Professor, outro isolamento que pode acontecer
é o isolamento etológico. Isolamento etológico, conhecido também como isolamento comportamental, é a incompatibilidade de comportamentos, principalmente na época da reprodução. Tá? Os animais geralmente possuem hábitos comportamentais de corte para atrair o seu parceiro reprodutivo potencial. Vamos supor que essa borboleta azul emitisse um som na época da reprodução para cortejar uma fêmea e esse som não fosse compatível com o que essa fêmea compreende como uma corte para realizar um acasalamento, ou seja, não está batendo. O comportamento de um animal reprodutivo não está sendo compatível com o do outro. Existem outros comportamentos de corte que envolvem danças de acasalamento. Vamos supor que essa daqui corteja a fêmea fazendo um movimento circular. Essa espécie não entende esse movimento circular como uma corte compatível com a sua espécie. A corte que ela esperava era um movimento pendular, mais simples, ou seja, como essa borboleta azul está se comportando e como essa borboleta vermelha estão se comportando, são comportamentos distintos, o que acaba gerando o que a gente chama de isolamento etológico, incompatibilidade de comportamentos. Portanto, se uma não compreende o que a outra está querendo, eles vão acabar não conseguindo acasalar e não conseguindo gerar filhotes. Outro isolamento pré-zigótico, esse é um dos mais óbvios que tem, é o isolamento mecânico. Diferenças nos órgãos reprodutores. Vamos supor, por exemplo, que o órgão reprodutor masculino seja incompatível com relação ao órgão reprodutor feminino dessa outra espécie aqui. Por mais que elas vivam no mesmo hábitat, por mais que elas tenham uma época reprodutiva semelhante, por mais que a corte seja aceita entre esses dois indivíduos, os órgãos reprodutores não são compatíveis. Portanto, não tem como haver um acasalamento com sucesso. Portanto, esse é mais um mecanismo pré-zigótico de isolamento reprodutivo, que a gente chama de isolamento mecânico. Professor, pode acontecer de os órgãos reprodutivos serem compatíveis, ou seja, elas vivem no mesmo hábitat, elas reproduzem, têm como época de reprodução a mesma estação do ano, elas compreendem e aceitam a corte um do outro, os órgãos reprodutores são compatíveis um com o outro. No entanto, a natureza lança mão de um último recurso, chamado de mortalidade gamética. Os espermatozoides, os gametas masculinos, não sobrevivem no sistema genital feminino, ou seja, isolamento reprodutivo pré-zigote, porque não chegou nem a formar um zigoto. Se o espermatozoide morreu no sistema genital feminino, não chegou nem a ocorrer a formação de um zigoto. Portanto, todos esses que nós vimos até o momento são chamados mecanismos pré-zigóticos, ou seja, que antecedem a formação do zigoto. Agora, vamos supor que eles venceram todas essas barreiras e conseguiram copular e conseguiram formar um zigoto, ou seja, o espermatozoide de um fecundou o óvulo de outro e formou-se um zigoto, ou célula-ovo, a primeira célula diploide do organismo. Muito bem, a natureza lança a mão, então, dos chamados mecanismos pós-zigóticos, ou seja, mecanismos que vêm depois da formação do zigoto. O primeiro mecanismo pós-zigótico que a gente vai analisar é a chamada mortalidade zigótica, ou seja, o zigoto forma-se, mas ele pode ser pouco viável e acaba não se desenvolvendo, não sofrendo o processo de clivagem posterior, não formando as etapas seguintes do desenvolvimento embrionário. Portanto, esse é o primeiro mecanismo pós-zigótico. Outro mecanismo que pode acontecer é: não, professor, esse zigoto é viável, ele deu certo, ele se desenvolveu, ele sofreu as clivagens sucessivas e surgiu
um filhote, um híbrido entre esses dois organismos diferentes aqui, ok? A natureza pode lançar mão, então, de um outro recurso pós-zigótico de isolamento reprodutivo chamado de inviabilidade do híbrido. É quando esse híbrido formado ele apresenta uma inferioridade adaptativa ou uma menor eficiência para a reprodução. Vamos supor, por exemplo, que essa lagarta, né, essa fase inicial da vida de uma borboleta, não seja nem tão boa quanto a borboleta azul, nem tão boa quanto a borboleta vermelha nesse ambiente onde ela surgiu. Tá? Portanto, ele vai levar uma desvantagem adaptativa ou vai ser menos eficiente na reprodução. Isso é outro mecanismo pós-zigótico. E pode acontecer de não, professor. Ele nasceu, ele é viável, ele está sobrevivendo muito bem naquele ambiente, mas, professor, esse indivíduo, quando chegar à idade adulta, pode apresentar gônadas anormais ou uma meiose anômala, ou seja, apesar de surgir uma borboleta aqui intermediária entre esses dois organismos, essa borboleta vai ser estéril, não vai conseguir produzir gametas viáveis, ou porque tem uma gônada masculina inviável para a produção de espermatozoides, ou uma gônada feminina inviável para a produção de óvulos, ou porque essa gônada produz gametas de maneira anômala e esses gametas serão inviáveis. Portanto, essa é a terceira e última e o terceiro e último mecanismo de isolamento reprodutivo que a gente chama de isolamento pós-zigótico. Muito bem. Se todas essas barreiras reprodutivas, todos esses mecanismos pré ou pós-zigóticos forem vencidos, significa dizer que a borboleta azul não se diferenciou tanto da vermelha e vice-versa, e, portanto, elas permanecem sendo indivíduos da mesma espécie. Apenas são variações da mesma espécie. Talvez subespécies, talvez raças. A gente vai entrar em detalhes sobre isso mais adiante. Mas, se qualquer um desses mecanismos que a gente estudou até o momento, de isolamento reprodutivo, seja pré ou pós-zigótico, funcionarem, agirem, significa dizer que essas espécies, a partir de agora, terão histórias evolutivas independentes. Não mais conseguirão reproduzir, gerar descendentes e, por consequência, a gente poderia afirmar que tornaram-se espécies diferentes. Tudo bem? Portanto, ou apenas um mecanismo pré ou pós-zigótico de isolamento reprodutivo já funcionando, já sendo efetivo para impedir essa mistura, isso já pode fazer com que essas espécies sigam o seu curso evolutivo e venham a se transformar em espécies distintas. Muitas vezes eu tenho vários mecanismos desse agindo simultaneamente. E aí evidencia e reforça ainda mais o aspecto de que esses organismos serão espécies diferentes. Bom, por enquanto a gente vai parando por aqui. Na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. A gente vai ver o que é que acontece com essas borboletas ao tornarem-se espécies diferentes. E a gente vai estudar mais a fundo o cladograma, que é a representação do processo evolutivo de diferentes espécies. Ok? Não perca, essa próxima aula vai ser a nossa última aula sobre evolução biológica, e aí, mais adiante, a gente vai trabalhar outros conteúdos de biologia. Ok? Valeu, um abraço e até a próxima.